Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai, corrigir aquela atividade que eu passei semana passada para vocês. Eu quero que vocês me enviem as fotos das atividades para me ter certeza que vocês fizeram, certo? E só assim eu posso dar a presença para vocês. Então, vocês têm que me enviar as fotos das atividades feitas, ok? Essa atividade foi da página 56, 57, certo? Pra gente finalizar o nosso capítulo 4 e entrar no capítulo 5. Porém, eu pedi para vocês listarem, o que foi que vocês tiveram dificuldade, quais foi onde vocês não conseguiram aprender, certo? Do capítulo 4. Para vocês me enviarem, certo? E eu fazer meio que um vídeo explicando, mais detalhadamente para vocês entenderem melhor, ok? E só assim a gente vai entrar no capítulo 5, depois que a gente esclarecer todas as dúvidas. Bom, vamos lá. A primeira questão, do nosso box de informação. A primeira questão, ela pergunta sobre: as máquinas térmicas são capazes de converter energia térmica, no caso calor, em trabalho, como a gente já viu na resolução da nossa atividade passada, como a gente já viu ao longo do capítulo assistindo a videoaula. Então, essa invenção, ela causou, alterações no modo de vida da sociedade, em diferentes aspectos. Ele quer saber de que forma essas máquinas elas estão presentes em nosso dia a dia, construa sua resposta utilizando exemplos. Então, aqui vocês vão dar exemplos, de máquinas térmicas que a gente tem nos dias atuais. Então, a gente tem uma série de variedades. Vocês podem colocar transporte, que permite a gente se locomover de um lugar para outro. Vocês podem colocar nas indústrias, nas máquinas presentes nas indústrias, pois facilita a fabricação de roupas, de calçados, de alimento e etc. Ela também está presente na geração de energia elétrica, certo? E também e com isso ela está presente em nosso dia a dia praticamente em quase tudo, certo? Então eu quero ver os exemplos de vocês para ver se realmente está certo ou não, e eu acredito que esteja certo. Então não modifiquem essa primeira questão. Bom, segunda questão. Classifique os seguintes combustíveis em renováveis, colocar o Rzinho, e não renováveis, colocar NE. Então, biodiesel. Biodiesel é um combustível renovável ou não renovável? Biodiesel, o próprio nome, bio, bio vem de coisas vivas. Então, biodiesel é renovável, Como a gente viu lá, os biocombustíveis que pode vir, que produz o etanol, biodiesel, que pode ser tanto da soja como da cana-de-açúcar. Então, é uma fonte de combustível renovável. A madeira, a gente sabe que a madeira, vem das plantas, então, renovável, a gente consegue ter facilmente aí disponível no nosso ecossistema. O óleo combustível, vocês acham que é o quê? Que vem do petróleo. Óleo combustível vem do petróleo, certo? Então, espero que tenha acertado. Não renovável, certo? Gás natural, também não renovável. Carvão mineral, também não renovável, certo? Vamos para a terceira questão. Terceira, por que o etanol produzido com a cana-de-açúcar pode ser considerado um combustível renovável e a gasolina, derivada do petróleo, não? Então, como a gente sabe, aí vocês relembram o conceito de renovável e não renovável. O que é um combustível, o que é um ser renovável? É aquele que a gente encontra disponível na natureza, que ele consegue se renovar com uma rapidez, com uma facilidade muito grande, certo? E quando a gente fala de combustível, de coisas não renováveis, a gente está se referindo a uma coisa que ela pode se renovar, aliás, ela se renova, só que ela necessita de muitos e muitos e muitos e muitos anos, ou seja, milhares de anos para se renovar, Então, como ela precisa desses milhares de anos para se renovar, então,
na nossa vivência ela vai ser considerada não renovável, né? Por quê? Enquanto a gente está viva, ela não vai conseguir se renovar. Ela vai se renovar daqui milhares e milhares de anos, quando já tiver em outras gerações que nós não vamos existir. Então, por isso que é considerado um combustível, um ser não renovável, ok? E o etanol, que é produzido da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, né, a gente pode encontrar facilmente, certo? Já o petróleo, não, né? O petróleo, ele precisa de milhares e milhares de anos para se produzir, para se reconstruir, para construir, ok? Quarta questão. Os combustíveis fósseis, eles constituem a principal fonte de energia do planeta. Quais são os impactos ambientais causados pela utilização desse recurso? Eu espero que vocês saibam, né? Os combustíveis fósseis, a gente sabe que quando existe a queima, né, desse combustível fóssil, ele vai emitir uma grande quantidade de poluentes para a nossa atmosfera, certo? Então, quando a gente extrai, né, os combustíveis fósseis, que no caso geralmente é o petróleo, certo? Então, quando a gente vai extrair o petróleo, que normalmente a gente encontra no mar, ocorre grandes riscos de ter, como é que eu posso dizer? De ter vazamentos, certo? Então, quando acontecem esses vazamentos nos oceanos, a gente perde grande parte da biodiversidade naquela região. Então, os impactos mais comuns, né, dos combustíveis fósseis são esses. Alto índice de poluente e grandes riscos de vazamento, ok? Bom, vamos para a quinta questão, certo? Os biocombustíveis são considerados menos poluentes que os combustíveis fósseis, né? Isso a gente sabe. E por isso, países como o Brasil investem nessa alternativa. Sobre esse assunto, responda as seguintes perguntas. Quais os impactos do uso de biocombustíveis em larga escala? Então, quais são os impactos que vocês acham que os biocombustíveis, apesar de ser menos poluentes que os combustíveis fósseis, eles podem ocasionar? Quando a gente fala de biocombustíveis, né, como eu disse, bio vem de plantas, de coisas vivas, a gente precisa de uma grande quantidade para suprir todo o nosso país, no caso o Brasil, vamos se referir ao Brasil. Então a gente precisa de uma grande quantidade dessas plantas, dessa reserva. Então, para isso, a gente precisa desmatar uma região de floresta, de mata, certo? Para fazer o cultivo dessas plantas, né? Que produzem o biocombustível. Então, para isso, a gente vai ter uma perda da nossa vegetação, certo? Para produzir outra vegetação que não é daquela região. Com isso, a gente também vai perder a nossa biodiversidade, animais que habitavam aquela região, né, que provavelmente seria mata, floresta, eles vão ser retirados daquele local, porque ali não vai ter mais como ele se alimentar, ali já vai ter uma monocultura, né, a gente já vai ter um cultivo, né, uma agricultura. Então, a gente vai ter esses dois fatores que são extremamente importantes. A gente também vai ter essa monocultura em larga escala, né, esse cultivo em larga escala pode provocar uma perda no solo daquela região, ou seja, quanto mais eles plantarem naquela região, mais ela vai ficar ineficaz. Então, com isso, eles vão ter que se locomover para outro local quando passado um certo período. Então, já vai ter perda daquele solo, perda da vegetação local e perda, né, da nossa biodiversidade. Então, para a gente ter também essa monocultura, a gente precisa de irrigação, né? Já vai ter um grande gasto de água potável também. Então, são N fatores, certo? Que provoca, né, grandes impactos na nossa biodiversidade, no nosso ecossistema. Vamos para B. Na B, ele diz que outras fontes de energia renováveis podem ser alternativas aos combustíveis fósseis. Analise as características dessas fontes e mencione algumas vantagens e desvantagens. Você pode fazer uma pesquisa em sites confiáveis para construir sua resposta.
Então aqui é para vocês meio que fazer mais uma pesquisa, né? Pesquisar quais são outras fontes de energia renováveis que podem ser uma alternativa para a gente não utilizar os combustíveis fósseis. Então, quero que vocês me enviem, certo? Essa pesquisa de vocês para me ver se vocês se interessaram em pesquisar, se encontraram, se não encontraram, o que foi que tiveram dificuldade, certo? Então, me dê esse retorno que a tia precisa. Beijão, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Curtam o feriado, certo?